Olá e bem-vindos a mais uma análise aqui do Deep Dive. Hoje a gente vai se debruçar sobre um tema que parece meio acadêmico, sabe? Mas que no fundo mexe com o jeito que a gente entende o mundo, a pesquisa qualitativa. Exato, é sobre ir além dos números, né? Isso. A ideia é mergulhar na complexidade da experiência humana. É uma mudança de pergunta. Em vez de perguntar quantos, a gente começa a perguntar como e principalmente por quê. É sobre entender as histórias, as percepções, a textura da vida que uma planilha simplesmente não consegue mostrar. E para guiar essa nossa conversa, a gente tem um material excelente. A base é um resumo muito claro do professor Gilvan Medeiros, lá do Instituto Federal da Paraíba. E para aprofundar, a gente vai usar o livro que fundamenta esse resumo, que é o Como a Ser Investigação Qualitativa, do Juan Luiz Álvares Gayol Jurgensen. Que são duas fontes que conversam muito bem, né? Muito. O resumo do professor Medeiros nos dá os pilares, a estrutura, sabe? E aí o livro do Álvares Gayol vem e constrói em cima disso, trazendo uma profundidade e uns exemplos que, olha, fazem a gente pensar. Perfeito. E a nossa missão aqui é exatamente essa. É desmontar esses conceitos para ver como eles funcionam na prática. A gente vai tentar entender por que essa abordagem é sempre descrita como flexível e focada em significados. O que isso quer dizer de verdade? Boa. Ok, vamos desvendar isso. Para começar, o material do professor Medeiros joga na mesa duas palavras que são o coração de tudo: flexibilidade e significado. Vamos pela primeira. Flexibilidade. Certo. A ideia é que o pesquisador não vai a campo com um roteiro de filme, todo amarrado, que precisa ser seguido à risca. Exato. E o livro do Álvares Gayol usa uma analogia que eu acho fantástica. Ele diz que o pesquisador qualitativo não é um técnico que aplica uma fórmula pronta. Ele é um artífice, um artesão. Um artesão. Gosto disso. Tipo um marceneiro ou um oleiro? Pense exatamente nisso. Pensa num escultor diante de um bloco de mármore. Ele tem uma ideia geral do que quer criar, uma forma que ele vislumbra ali. Uhum. Mas é o diálogo constante com a pedra, as veias que aparecem, uma parte mais dura, uma falha que ele não esperava, que vai definir cada movimento da ferramenta. Ele não pode simplesmente forçar a forma que tinha na cabeça sobre o material. Ele precisa... Ouvir o que o material tem a dizer. Exato. Ele precisa ouvir e se adaptar. Ok. Essa imagem do artesão ajuda muito, mas trazendo para a realidade uma pesquisa com prazo, com financiamento, o quão artesão dá para ser. Parece um pouco romântico. Na prática, o pesquisador simplesmente joga o plano fora. Ótima pergunta. Porque desconstrói a ideia de que flexibilidade é o mesmo que falta de planejamento. Não é isso. Certo. O pesquisador tem sim um plano, perguntas iniciais, um foco, mas ele está radicalmente aberto ao inesperado. Digamos que ele está estudando a dinâmica de trabalho num escritório para entender colaboração. Ok. Ele planeja entrevistar gerentes, observar reuniões, mas aí, durante a observação, ele percebe que as decisões mais importantes não são tomadas nas reuniões formais. Elas acontecem, em conversas informais, quase secretas, ao lado da máquina de café. Ah, o famoso rádio corredor. Exatamente. O pesquisador técnico talvez ignorasse isso por não estar no plano. O artesão percebe que a máquina de café é o verdadeiro centro do poder. E aí ele muda o foco. Isso. Ele ajusta seu método, passa a observar mais a área do café, muda as perguntas das entrevistas. Essa capacidade de mudar de rota é a flexibilidade. E ela está ligada a um conceito-chave que as fontes mencionam. A pesquisa qualitativa é indutiva. Certo, indutiva. Essa é uma daquelas palavras que a gente ouve, mas nem sempre para pensar no que significa de fato. De forma simples, ser indutivo é construir o conhecimento de baixo para cima. Você parte de observações específicas, dos dados brutos, a conversa na máquina de café, a fala de um entrevistado. Sei. E a partir desse material, você começa a buscar padrões, temas, conexões. A teoria nasce dos dados, é o oposto do dedutivo,
que é mais comum nas ciências exatas, onde você começa com uma hipótese, tipo, a gravidade afeta todos os objetos, e depois faz testes para confirmar ou não. Entendi. Então, o pesquisador dedutivo vai a campo com um mapa procurando um tesouro que ele já acha que está lá. O indutivo vai com uma bússola, tentando entender o terreno para talvez desenhar um mapa no final. É uma analogia perfeita. E essa bússola nos leva direto para o segundo pilar, que é o propósito de tudo isso, o foco no significado. Certo? Toda essa flexibilidade e abertura não é por acaso. Ela serve para capturar algo muito mais profundo. O objetivo não é contar quantas vezes a máquina de café foi usada. É entender o que significa aquela conversa para aquelas pessoas. Se é um espaço de aliança, de fofoca, de poder. Exatamente. É mergulhar no universo simbólico das pessoas. A gente não só reage a estímulos, a gente interpreta o mundo. Uma demissão, por exemplo, para um pode ser uma tragédia. Para outro, uma libertação. Para um terceiro, uma injustiça. O pesquisador quer acessar essas interpretações. O mundo visto pelos olhos de quem o vive. Isso. E essa ideia de interpretação me faz pensar num ponto do livro do Álvares Gayot, que para mim foi a grande virada de chave. Ele traça uma linha muito clara entre o objetivo da pesquisa quantitativa e o da qualitativa. Sem dúvida. Essa é talvez a distinção mais profunda. Não é só uma diferença de método, né? É quase filosófica. Totalmente. Ele argumenta que a pesquisa quantitativa, de modo geral, está em busca da verdade. Ela quer descobrir leis universais, relações de causa e efeito, fatos objetivos que possam ser medidos. É a busca por uma verdade com V maiúsculo. Espera um pouco. Se a pesquisa qualitativa não está buscando a verdade, o que ela está buscando, então? Isso parece meio contraintuitivo para algo que se chama pesquisa. E é aí que está o ponto central. A pesquisa qualitativa, segundo o Álvares Gayot, não busca a verdade, mas sim a compreensão. Compreensão. Isso. Ela parte do pressuposto de que na vida humana não existe uma única verdade objetiva a ser descoberta. Existem múltiplas realidades, múltiplas perspectivas, todas válidas do ponto de vista de quem as vivencia. O objetivo não é dizer a demissão foi X, é compreender profundamente por que, para a pessoa A, ela foi uma tragédia e para a pessoa B foi uma libertação. Uau! Isso muda a perspectiva completamente. Não é sobre provar quem está certo, mas sobre entender por que cada um vê as coisas do jeito que vê. Exato. A meta é uma interpretação rica e contextualizada, não uma explicação única. E a palavra que você usou, contextualizada, parece ser a ponte perfeita para o próximo grande tema que as fontes trazem: o contexto. Elas batem muito na tecla de que as pessoas devem ser estudadas nos seus ambientes naturais. É a consequência lógica de tudo que a gente falou. Se você quer buscar a compreensão e o significado, você não pode arrancar a pessoa do ambiente onde esses significados são criados e vividos. O contexto não é um ruído a ser eliminado, como num laboratório. De jeito nenhum, o contexto é parte da história. É um dado fundamental. Poderia dar um exemplo mais concreto de como isso funciona? Claro. Imagina que uma prefeitura quer entender por que uma campanha de vacinação está com baixa adesão num bairro específico. Certo. A abordagem quantitativa poderia olhar os números, quantas pessoas, qual a idade, a renda, informações úteis, mas que não explicam o porquê. A abordagem qualitativa iria para o bairro. O pesquisador conversaria com os moradores no posto de saúde, na praça, no mercadinho. Para entender o que está acontecendo ali, de verdade. Exato, ele tentaria entender o contexto. Existe uma desconfiança histórica com o poder público, tem boatos circulando em grupos de WhatsApp. A linguagem da campanha é inadequada para a cultura local. A visão é holística. Holística, outra palavra importante. Quer dizer ver o todo, em vez das partes isoladas. Exatamente. Significa entender que a decisão de uma pessoa de não se vacinar não é uma variável isolada. Ela está conectada com sua história, sua comunidade, suas crenças. É uma teia complexa. Entendi. A visão holística tem que enxergar a teia inteira, não apenas um fio. O pesquisador qualitativo tenta ser um pouco sociólogo, um pouco antropólogo, um pouco psicólogo, porque a vida não é dividida em caixinhas. Ok.
Isso é fascinante, mas também parece incrivelmente desafiador. E me leva à pergunta que eu acho que está na cabeça de muita gente agora. Sei qual é. Se essa abordagem é tão flexível, tão aberta, tão dependente da interpretação do pesquisador, como a gente garante que isso não é só um monte de achismo bem escrito? Onde está o rigor científico? Essa é a crítica clássica. E é uma preocupação muito legítima. Se tudo é interpretação, como sabemos que a interpretação do pesquisador é confiável? E os materiais nos dão a resposta. O rigor na pesquisa qualitativa existe e é muito sério. E uma das principais ferramentas para garantir isso é a triangulação. Triangulação. O nome me lembra algo de navegação, geometria, usar vários pontos para encontrar uma localização exata. A analogia é perfeita. Na pesquisa, triangular significa usar múltiplas fontes de dados, múltiplos métodos ou até múltiplos pesquisadores para olhar para o mesmo fenômeno de ângulos diferentes. Isso constrói uma visão muito mais sólida. Certo, então, voltando ao exemplo do escritório. Como seria a triangulação ali? Ótimo. Vamos lá. Digamos que o pesquisador entrevistou um gerente que afirmou: aqui na empresa temos uma política de portas abertas, a comunicação é transparente. Essa é a fonte 1, a entrevista. Ok, o discurso oficial. Exato. Mas durante a observação participante, que é a fonte 2, o pesquisador nota que nas reuniões, toda vez que um funcionário de nível mais baixo tenta dar uma opinião que destoa da do gerente, ele é sutilmente interrompido. Já tem uma tensão aí. Já tem. Entre o discurso e a prática. Ok, uma contradição. Mas isso não invalida a pesquisa. Eu sempre pensei que o objetivo era que as fontes se confirmassem. E aqui está outra virada de chave fundamental do rigor qualitativo. A contradição não é um fracasso, é um achado valiosíssimo. Ela revela a complexidade da situação. Entendi. Mas vamos adicionar uma terceira fonte. O pesquisador consegue acesso a alguns e-mails internos, a fonte 3, e vê que, após as reuniões, os funcionários trocam mensagens entre si dizendo coisas como: viu só, tentei falar, mas não adianta. Nossa, juntando as três peças, a imagem que se forma é muito mais rica e, de certa forma, mais verdadeira do que qualquer uma das fontes sozinha. Precisamente, a triangulação não busca confirmação para chegar a uma verdade única. Ela busca o enriquecimento da compreensão. O que emerge desse cruzamento é um retrato complexo da cultura daquela empresa, um discurso oficial de abertura que convive com uma prática de controle e uma cultura subterrânea de frustração. E nenhum dos pontos é mentira, necessariamente. Exato. O gerente talvez acredite no que diz, os funcionários sentem a repressão, os e-mails confirmam. O objetivo da triangulação é construir esse panorama multifacetado. É isso que dá robustez e rigor à análise. Entendi. O rigor não vem de provar um ponto, mas de construir o quadro mais completo e nuançado possível, mesmo que ele seja cheio de contradições. Ok, nós passamos por muitas ideias grandes aqui. O pesquisador como artesão, a busca por compreensão em vez de verdade, a visão holística. Foi bastante coisa. Se você tivesse que amarrar tudo isso numa ideia central, para a gente organizar o pensamento, qual seria? Se eu tivesse que resumir, diria que a pesquisa qualitativa é uma postura de profunda humildade e curiosidade diante da complexidade humana. Começa com o pesquisador se vendo como um artesão, que molda seu caminho de forma indutiva. O objetivo dessa jornada não é encontrar uma verdade única, mas sim alcançar uma compreensão profunda. Para isso, é essencial adotar uma visão holística, entendendo que o contexto é tudo. E para garantir que essa exploração seja rigorosa, usamos a triangulação, cruzando fontes não para eliminar contradições, mas para abraçá-las. E essa sua síntese me lembra uma citação do material do professor Medeiros que você mencionou antes, que parece fechar tudo isso com chave de ouro. Sim, é uma frase que captura a essência de forma perfeita. Ele diz: em resumo, o enfoque qualitativo nos convida a ouvir, interpretar e compreender a complexidade da experiência humana, com flexibilidade e profundidade. Acho que não há maneira melhor de colocar. Perfeito. Uma abordagem que, de fato, exige muito do pesquisador, sensibilidade, abertura,
uma capacidade de escuta enorme, mas que, pelo visto, oferece em troca uma compreensão do mundo que os números sozinhos jamais poderiam dar. Agradeço a clareza dessas fontes e da nossa conversa. E talvez a gente possa levar um pouco dessa postura para fora do mundo da pesquisa. Isso me deixa com uma última reflexão. Se a gente aceita essa premissa da pesquisa qualitativa, de que valorizar a compreensão é muitas vezes mais produtivo do que brigar pela verdade objetiva, como isso poderia mudar nossas conversas do dia a dia? O que aconteceria se numa discussão com um amigo, um familiar ou um colega, a gente adotasse por um momento a postura de um pesquisador qualitativo? Em vez de ouvir para responder, para contra-argumentar, para provar que nosso ponto é o correto, o que aconteceria se a gente ouvisse para genuinamente tentar compreender por que essa pessoa vê o mundo desse jeito, qual é o contexto dela, qual o significado que essa experiência tem para ela? Talvez a gente descobrisse que o objetivo de muitas das nossas conversas não precisa ser o de chegar a um vencedor, mas sim o de sair delas com uma compreensão mútua um pouco mais profunda e um pouco mais humana.